Muito bem, senhores. Então vamos começar a nossa aula de Direito Tributário 2 da Universidade Santa Cecília. Muito bem. Como nós estávamos vendo na aula passada, o que acontece? Todo crédito tributário que nasce com o lançamento, né, ele nasce para ser extinto. Ele surge para ser extinto. Ele tem que ser extinto porque é devido ou tem que ser extinto porque não é devido. De qualquer maneira, o crédito tributário precisa ser extinto. E aí, como é que esse crédito tributário vai ser extinto? Ele vai ser extinto por uma das hipóteses do artigo 156 do CTN. Algumas dessas hipóteses nós já enfrentamos. Por exemplo, o inciso 1, que diz: extinguem o crédito tributário. Inciso 1, o pagamento. Ora, o pagamento extingue o crédito tributário nos termos do artigo 156, inciso 1 do CTN. Espera aí que eu alterei a forma de... Espera um minutinho só. Assim. Então, o artigo 156.1 do CTN, ele diz: extingue o crédito tributário. Inciso 1, o pagamento. Ora, o pagamento extingue o crédito tributário? Extingue, mas somente dos tributos lançados de ofício. O pagamento, por si só, não extingue o crédito tributário dos tributos lançados, nem por declaração, nem por homologação. Porque nos tributos lançados por declaração ou nos tributos lançados por homologação, o pagamento extingue o crédito sob condição resolutória de ulterior homologação, que será expressa ou tácita nos termos do artigo 156, inciso 7º. Aí diz o artigo 156, extinguem o crédito tributário, inciso 7º, o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150, seus parágrafos 1º e 4º. Então, essas duas formas de extinção do crédito tributário nós já vimos. Vimos também uma terceira forma, que foi a do inciso 5, né? A prescrição e a decadência tributários. Nós vimos que a decadência é perda do direito de constituir o crédito e a prescrição é a perda do direito de exigir o crédito que foi constituído. Ambas, decadência e prescrição, são formas de extinção do crédito tributário. Já vimos também na aula de ontem uma quarta forma de extinção do crédito, que foi a remissão. Nós vimos que o que é remissão? É o perdão da dívida tributária. Diferentemente da anistia, que parece uma expressão sinônima, mas que não é, que é o perdão da multa. Então nós vimos que a anistia do artigo 175, inciso 2 do CTN é o perdão da multa, enquanto a remissão do artigo 156, inciso 4 é o perdão da dívida tributária por inteiro. Então, o que vamos ver na aula de hoje? Nós vamos ver as demais hipóteses de extinção do crédito tributário, enfrentando as suas peculiaridades e as suas características. Muito bem. Ora, o inciso 1 fala do pagamento, o inciso 2 diz a compensação. Vejam, senhores, compensação é velha forma de extinção de direitos e obrigações recíprocos entre as pessoas. Compensação é um instituto jurídico muito simples de se enfrentar. O que é a compensação? Vejam, senhores, eu lhe devo R$200, o senhor me deve R$100. Veja, não fica nem bem eu ficar por aí
entrando com ação de execução contra você, para você me pagar os R$100 que você me deve. Veja, principalmente se eu lhe devo 200. Então nós podemos, como credor e devedor recíprocos, né? Podemos sentar numa mesa de negociação e dizer, olha, veja, toma aqui os R$100 que excedem o seu crédito e nós nos damos aqui recíproca quitação. Fizemos o quê? Compensação. Eu não preciso lhe pagar R$200 se você me deve R$100. Então, eu posso deduzir os R$100 que você me deve e lhe pagar a diferença. Isso é o quê? Em direito privado, compensação. Em direito público é possível também a compensação? Claro que é, só que tem um problema. Os bens da fazenda pública são indisponíveis, senhores. Então, não se pode sair fazendo compensação aí a torto e a direito, achando que você pode, que você tem algum poder de compensar débito com crédito inadvertidamente. Por quê? Porque nós estamos aqui trabalhando no âmbito das indisponibilidades. Então, os bens da fazenda pública são indisponíveis. Então, o procurador da fazenda, nós temos que ter sempre isso em mente. O procurador da fazenda, eu poderia, por exemplo, dizer o seguinte, olha, eu te devo R$200 e você me deve R$100. Mas eu tô passando por uma dificuldade, você é meu amigo, então você vai fazer o seguinte, eu vou te dar só 50 de diferença e você vai me dar quitação da minha dívida. E eu lhe dou quitação da sua, então nós nos damos quitação recíproca. Em vez de eu te dar 100, eu te dou 50. E você aceita, me dá a quitação por 50. Desde que eu lhe dê a quitação dos 100 que você me deve. Então o que nós fizemos? Fizemos uma transação, mas fizemos uma compensação de direitos e obrigações recíprocos e fizemos por menos do que era o valor de cada um, por conta de quê? De que nós somos pessoas físicas maiores e capazes, estamos na disponibilidade dos nossos direitos e, portanto, podemos transigir da melhor maneira possível. Ora, você poderia fazer isso com a União, com o Estado ou com o município? Não, deliberadamente, não. Por quê? Porque a União, o Estado e o município, as pessoas jurídicas de direito público, elas não têm, através dos seus procuradores, elas não têm a disponibilidade dos bens que administram. Porque os bens da fazenda pública, observem, senhores, o que é a fazenda pública? A fazenda pública é uma ficção jurídica. A fazenda pública é a sociedade. A fazenda pública somos todos nós. Então, um procurador da Fazenda Nacional, da União Federal, ele senta-se numa mesa de negociação e ele pode negociar o débito que você tem com a União? Pode. Até que limite? Aos limites estabelecidos em lei. Então, ele tem o limite da lei. Então, o artigo 170 do Código Tributário Nacional, ele diz, a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso, atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a fazenda pública. Então, é possível compensar débito com crédito de tributos federais, estaduais e municipais? Sim, é possível. A compensação é possível. E isso foi, vejam, senhores, o que acontecia? O Código Tributário Nacional é de 1966, por isso que é bom ser velho, porque você sendo velho, você é testemunha da história. Esse artigo 170 aí está desde que o Código Tributário Nacional foi instituído, em 1966. E quem compensava tributo no Brasil? Ninguém. Por quê? Até 1993.
Por quê? Veja, 1966 até 1993 ninguém compensava nada com coisa nenhuma. Por quê? Porque não existia a possibilidade da correção monetária do crédito. E o Brasil era um país de inflação, de hiperinflação. Nós éramos uma espécie de Venezuela. Né? Nós chegamos a ter inflação no Brasil, pasmem, senhores. Chegamos a ter inflação no Brasil superior a 1000%. Você sabe o que é uma inflação de 1000% ao ano? Você não faz ideia do que é isso. Vocês não nasceram quando o Brasil viveu essa chaga, essa coisa terrível. Uma inflação de 1000% ao ano, senhores, é uma inflação em torno de 40% ao mês. Significa dizer que se o trabalhador, imagine um trabalhador que ganha um salário mínimo. O salário mínimo hoje no Brasil é R$ 1.100. Imagina se você der um desconto de 40% nesse salário. O salário dele cai para 600 e poucos reais. Imagine só que um salário de R$ 1.100, no dia do pagamento, que é o 5º dia útil, ele, no final do mês, teria um desconto de 40%. Então, o sujeito, ou ele pegava o salário dele e corria no supermercado para comprar comida, ou ele ia passar fome. Porque o salário dele, no final do mês, significava 40% a menos. Então era um processo perverso. Perverso por quê? Porque vamos pegar o mesmo sujeito que tem R$ 1.100 precisa comer. E o outro que tem os R$ 1.100, mas não precisa comer, porque ele é um cidadão de classe média. E ele ganha, 10 vezes isso. Muito bem. Então, esse que não precisava do dinheiro, depositava o dinheiro no overnight. E sabe quanto rendia o tal do overnight? 3% ao dia. Ao dia. Então, você botava um dinheiro lá, no dia seguinte tinha 3% a mais. Então, o que acontecia? A classe média, ela vivia de renda. Passou a ser muito mais interessante viver de renda do que trabalhar no Brasil. Porque a hiperinflação era um fenômeno que beneficiava os ricos e penalizava os pobres de uma maneira tremenda, de uma maneira cruel. Era muito cruel. Os supermercados eram cheios no dia do pagamento, porque o trabalhador brasileiro precisava comprar alimento com o único dinheiro que ele tinha, que era o salário dele. E ele precisava comprar alimento no dia que ele recebia o salário, porque no final do mês ele passaria fome. E o cidadão de classe média não precisava ir no supermercado correndo, porque botava o dinheiro que recebia no overnight, e se eu colocasse R$ 1.000 no overnight, no final do mês eu teria R$ 1.400. Para a época do José Sarney, né? A gente estocava comida em casa, comprava caixas e caixas de produtos, né? Porque cobrava o preço em poucos dias. A inflação era altíssima, né? Bom, moral da história. Então existia o mecanismo da compensação. Existiu no Brasil, no Código Tributário Nacional, desde a sua edição em 1966. Aí aconteceu o seguinte, veio uma lei que foi especificamente a Lei 8383 de 93. Essa Lei 8383 de 93, ela estabeleceu que você, contribuinte, que tivesse um crédito com a União, você poderia compensar esse crédito com débitos vencidos ou vincendos e poderia, sim, corrigir monetariamente o seu crédito. Então, eu estou falando, por que não se compensava? Porque pense você, uma inflação de 1000% ao ano significa dizer o seguinte, que uma nota de R$100 em janeiro seria capaz de comprar em 31 de dezembro uma balinha. Né? Veja, uma nota de R$100 perderia o seu poder de compra a tal ponto que ela conseguiria comprar uma balinha de
alguns centavos no final do ano. Então essa nota de R$100, que foi o pagamento que eu fiz, vamos supor que eu fiz um pagamento de R$100 mil em janeiro, em dezembro esses R$100 mil era nada, pó, virou pó, 1000% de inflação, destruiu o meu crédito. Agora, se eu pudesse corrigir monetariamente pelos índices legais o meu crédito, aí sim, aí eu poderia compensar débito com crédito, e aí foi uma enxurrada de ações a partir de 94 com pretensões de compensação, e houve um excesso de ações. O Poder Judiciário Federal, inclusive, ficou sobrecarregado, não só pelas ações do Plano Collor, que foi em 1990 e 91, mas com as ações de compensação de tributos de débitos com débitos federais. Aí o que aconteceu? Aí a União se mexeu, foi lá, fez um lobby no Congresso Nacional, como só ia acontecer, e veio a Lei Complementar 104 de 2001 e criou o artigo 170A do Código Tributário Nacional, que diz: é vedada a compensação mediante aproveitamento de tributo objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Então, se você tem um débito a receber e quer receber pela via da compensação, pode, mas você tem que esperar o trânsito em julgado da sua ação. Veja, você não pode sair compensando e pedindo liminar para compensação. Aí vieram duas súmulas, que eu não sei se eu coloquei aqui as súmulas. Sim, vieram as súmulas. A súmula 212 do STJ, que diz assim: a compensação de créditos tributários não pode ser deferida em ação cautelar ou por medida liminar, cautelar ou antecipatória. Súmula 212 do STJ. E aí veio a súmula 213, que diz assim: o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária. Então, o que significa dizer? Significa dizer o seguinte: que eu posso sim impetrar mandado de segurança para obter o direito à compensação de débitos que eu tenha, vencidos ou vincendos, com tributos federais, corrigidos monetariamente segundo a própria lei. E o mandado de segurança é a ação adequada, mas eu não posso pedir liminar para ficar compensando, não. Eu tenho que esperar o trânsito em julgado do meu mandado de segurança para poder realizar a compensação. E aí, quando a compensação tributária iniciou, eu podia compensar débito tributário federal, débitos com crédito de tributos da mesma espécie. Aí vem a Lei 9.430 de 96, a Lei 9.430, então, autorizou a possibilidade de compensação de débitos tributários da União, né, com créditos tributários que o contribuinte tenha. Então, qualquer espécie tributária pode ser compensada com qualquer espécie tributária, desde que seja da mesma fazenda pública. Então, não importa se eu tenho um crédito de imposto de renda e quero compensar com PIS/COFINS. Não importa se eu tenho um crédito de PIS/COFINS, posso compensar com imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, etc, etc. Então, foram criados dois sistemas dentro da Receita Federal. Um chama PERDECOMP, PRD-COMP, PERDECOMP, para compensação de qualquer tributo federal com qualquer tributo federal. E outro é o sistema GFIP-CFIP, que é a compensação de qualquer contribuição previdenciária com qualquer contribuição previdenciária. Então, vejam, tributos federais podem sim ser compensados uns com outros após o trânsito em julgado de uma ação que você promova para esse fim, e essa ação pode ser uma repetição de débito, pode ser um mandado de segurança, sim. Mas o direito à compensação só virá com o trânsito em julgado. Entenderam isso, senhores? Vejam, então é possível corrigir monetariamente o crédito, desde o advento da Lei 8383 de 93. É possível
sim, além de compensar, além de corrigir monetariamente o crédito, é possível receber qualquer crédito do contribuinte para com a União pela via da compensação, pelo sistema PERDECOMP, ou pelo sistema CFIP-GFIP. Aí são regulados por diversas instruções normativas, é uma parafernália de leis. Pra você ter uma ideia, quando a gente tem um crédito para compensar com débito da União, o que a gente tem que fazer? A gente espera o trânsito julgado da nossa ação, e aí nós entramos com um processo administrativo para que a União reconheça o nosso direito de compensar. E aí a União faz o quê? Se finge de morta. Não diz nem que sim, nem que não, muito pelo contrário. E aí o que a gente tem que fazer? É um passo que já é uma rotina para nós, escritores de advocacia tributária, ele fica quieto? Fica. Não diz nem que sim, nem que não, muito pelo contrário, sim. Então eu entro com mandado de segurança contra um ato omissivo da autoridade. Porque ele tem prazo para se manifestar. E não se manifestando, ele está praticando ato de abuso de poder. Porque eu tenho 5 anos do trânsito em julgado para fazer minha compensação. Então eu não posso ficar esperando ele não fazer nada, eu não tenho esse direito. Aí a gente impetra o mandado de segurança contra o ato omissivo da autoridade, aí o juiz dá uma liminar pra gente. Aí a gente tem que, aí vai sim, quando o juiz dá a liminar, ele vai lá e diz, opa, não, homologo. Aí homologa, aí você pode compensar pelo sistema PERDECOMP. Mas é um longo caminho a percorrer, sempre difícil. A fazenda pública, ela é ótima para receber, mas para pagar, ela é uma tragédia. E isso, senhores, porque você tem 2 opções quando você tem um crédito contra a fazenda pública. Veja, se você tem um crédito contra a fazenda pública, como é que você recebe isso? A fazenda pública, seja ela federal, estadual, municipal, não importa, a fazenda pública não é uma pessoa jurídica de direito privado, nem uma pessoa física, em que você vai entrar com uma ação de execução contra ela e ela vai ser citada para pagar em 5 dias, sob pena de ver e penhorar dos seus bens. Não! A fazenda pública só paga suas dívidas através dos chamados precatórios, ou seja, dos créditos suscetíveis de formação de precatório. O que é um precatório? Não confunda com precatória, pelo amor de Deus, isso é um erro grosseiro de algumas pessoas de confundir precatório com precatória. Né? E o Fernando está dizendo aqui, não recebe. Não, recebe sim, Fernando, recebe. Mas não recebe rápido. Por quê? Porque não recebe assim tão rápido. Pelo seguinte, como é que funciona o sistema do precatório? Veja, os precatórios, eles já têm a sua previsão constitucional aqui no artigo 100 da Constituição Federal. Se você pegar o artigo 100 aqui da Constituição, ele vai dizer para você o seguinte, olha, os pagamentos devidos pelas fazendas públicas, federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Então, as fazendas públicas, elas só pagam na ordem cronológica dos precatórios. Então, como é que funciona o precatório? Funciona da seguinte maneira, é muito simples. Você terminou o seu processo, transitou em julgado. Transitou? Você tem uma certidão nos autos de trânsito em julgado da sua ação. Aí você vai pegar, preste atenção, que não é simples não. Transitou em julgado o seu processo? Transitou. Aí você vai fazer um cálculo
e vai mandar citar a pessoa jurídica de direito público, intimá-la através do seu procurador constituído nos autos, para pagar a dívida ou impugnar no prazo de 30 dias, sem necessidade de garantia do juízo. O que vai acontecer? A Fazenda vai impugnar o seu cálculo e, depois de milhões de cálculos e recálculos, e ela tem uma tabela para pagar, outra para receber, pasmem, depois de milhões de cálculos e recálculos, o juiz vai homologar por sentença um determinado cálculo. E essa homologação por sentença, evidentemente, da sentença cabe apelação. E do acórdão cabe recurso especial, recurso extraordinário. Enquanto isso não transitar em julgado, você nada tem direito. Então, veja, você vai apresentar um cálculo que ela vai impugnar e depois vai ser proferida uma nova sentença. Então, você tem um processo de conhecimento que vai durar, em média, durava 10 anos, e agora você vai, o processo de homologação do cálculo que vai durar mais 10 anos. Então são 20 anos, no mínimo. No mínimo. Muito bem. Depois que você obtiver o trânsito em julgado da sentença homologatória do cálculo, o que vai demorar 20 anos, como eu falei, aí você vai pedir a extração de peças para formação do precatório. Aí você vai extrair petição inicial, contestação, sentença de primeiro grau, acórdão de segundo grau, de terceiro, de quarto grau, até onde ela foi. Aí você vai pegar o cálculo homologado, a sentença homologatória do cálculo, o acórdão até o quarto grau, etc. Vai montar um processo. E vai distribuir esse precatório na presidência do tribunal onde tramitou o seu processo de conhecimento, e a presidência do tribunal vai analisar isso, e se estiver tudo correto, e se você der entrada até o dia 30 de junho de cada ano, ela vai fazer constar da peça orçamentária do exercício seguinte, ou seja, na lei do orçamento desse exercício, se você deu entrada até 30 de junho, vai constar da lei do orçamento do exercício que vem, e se o valor for arrecadado, fique bem claro, se o valor for arrecadado, será pago. Então, depois de 20 anos de discussão, você forma um precatório, dá entrada até o dia 30 de junho para receber no ano seguinte. E o que é pior, se for do estado de São Paulo, eu posso garantir para você que você não vai receber no ano seguinte. Porque o estado de São Paulo está discutindo o precatório do ano 2000, senhores. Porque ele vai discutir uma vírgula que caiu no chão e vai com um recurso administrativo que não existe. Aí qual seria a opção do contribuinte? Pedir a intervenção no Estado. A União paga seus precatórios, viu, senhores? Só que agora mesmo nós estamos diante dessa situação. O Paulo Guedes tem 90 bilhões de reais para pagar de precatório. Em 2000, eu não sei se é desse ano 2021 ou do 2022. Do ano que vem, professor. É, 2022. Ele tem que pagar 90 bilhões de precatório. Só que ele diz que o teto constitucional não permite que ele pague, então o que ele vai fazer? Ele vai jogar a bucha para o Congresso Nacional. Ou o Congresso Nacional autoriza a ultrapassar o teto, ou então esses precatórios não vão ser pagos. Agora, o que eu estou falando, um sujeito que tem um precatório contra a União, o sujeito litigou 20 anos. E o cara ficou 10 anos do processo de conhecimento, mais 10 anos para discussão do cálculo. Então o cara está 20 anos para receber, diz que agora eu vou receber, aí, mas tem um problema do teto constitucional, então... Agora, o Estado de São Paulo é 1000 vezes pior. O Estado de São Paulo, ele tem um manual, eu mostro para os senhores, eu tenho esse manual, que
que é um verdadeiro absurdo, uma excrescência jurídica. Um manual para os procuradores do Estado de São Paulo, explicando como é que você faz para procrastinar o improcrastinável. Ou seja, o Estado de São Paulo pega o valor que ele foi condenado a pagar, coloca no orçamento do exercício seguinte, chega no exercício seguinte, ele arrecada o valor, mas não paga. Entra com um processo administrativo para dizer que não pode por isso, por aquilo outro. 1000 argumentos. Porque você sabe, o direito, a dialética, né, permite que você possa arguir, eu sempre falo isso, não, vamos entrar com uma ação contra, qual é o fundamento jurídico da ação? É a flexibilidade do rabo do jacaré, entendeu? O rabo do jacaré, ele tem uma certa flexibilidade, né? Mas essa flexibilidade estava errada, por ocasião da interposição desse cálculo aqui. Aí você, com base na flexibilidade do rabo do jacaré, você discute mais 10 anos. Então o sujeito tem o precatório, tem direito a receber, mas não recebe porque, enfim, porque o Estado é um péssimo pagador. E o Estado de São Paulo, que é o Estado mais rico da nação, é o pior pagador da nação também. Então, agora a União paga seus precatórios, mas agora, por exemplo, nós estamos diante de uma situação em que a União está dizendo que não vai dar para pagar os precatórios de 2022. Enfim, senhores, então precatório é uma desgraça na vida de um credor, né? Porque se você é credor de alguém, você cita a pessoa para pagar. E a pessoa tem que pagar ou ver livremente penado seus bens. Agora, se você é credor da fazenda, meu amigo, não adianta você não pode citar para pagar, não está na lei, você tem que formar o precatório e receber na ordem cronológica dos precatórios. O Luiz está me levantando a mão aqui, diga, Luiz. Professor, nesse caso o senhor falou que o Estado de São Paulo tem alguns manuais de como procrastinar, né? Sim. Então, e é lícito essa prática, assim? Claro que não, claro que não. Claro que é ilícito, é um absurdo, é repugnante. Vocês dizem que uma fazenda pública faz um manual para explicar como é que faz para esticar o processo. Mas aí você vai fazer o quê? Você vai entrar com uma ação contra o sujeito que editou o manual, vai entrar com uma ação contra a fazenda pública. Você vai se perder nessa discussão. Um minuto, por favor, deixa eu encerrar a gravação e volto em seguida. Um minuto, por favor.